Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para mais um vídeo. E você sabe, se você gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal, acionando o sininho de notificações para que você seja sempre informado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui. Você está vendo pelo cenário que eu ainda estou gravando evidências. Essa semana, a semana passada e esta, nós estamos gravando aqui de maneira contínua, às vezes saímos daqui bem tarde, mais de 11 horas da noite. Nós estamos gravando no NASP, arrumamos um lugar aqui no NASP, e eu espero que quando a série for ao ar que vocês gostem. Eu ainda não vou falar o tema, vamos criar um suspense. Mas eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo, está dando trabalho. Vai ser uma série longa, nós vamos apresentar um tema que eu nunca apresentei essa temática no programa Evidências. Eu espero que você goste bastante, vai ser um estudo bem aprofundado da Bíblia Sagrada. Mas é lógico, eu tenho um compromisso semanal com vocês e eu não gostaria de perder a oportunidade de dar aquela mensagem semanal para vocês. Então eu gostaria de falar um pouquinho aqui hoje sobre uma palavra que eu já até mencionei numa das minhas palestras, mas eu quero voltar a falar dela aqui, que é uma palavra hebraica que ela não tem uma tradução específica em português. Há algumas traduções aproximadas. Você sabe que às vezes algumas ideias são melhor formuladas num idioma do que no outro. Por exemplo, a nossa famosa palavra saudade, é difícil você traduzir saudade, achar um termo em inglês que realmente seja assim um cognato perfeito de saudade, ou em espanhol, ou em italiano. A gente até tenta com uma frase, I miss you, eu sinto a sua falta, mas saudade tem um característico mais profundo que só conheço em português. Alguém já me falou que existe a palavra saudade em outros idiomas, parece-me que no albanês, eu não estou certo disso, mas de qualquer maneira, pelo menos das línguas que eu tenho um conhecimento rudimentar, eu digo que nenhuma tem um vocábulo para que eu possa traduzir saudade ao pé da letra. Assim como acontece com o nosso velho termo saudade em português, há também outras palavras que são melhor expressas no outro idioma. E essa palavra que eu vou dar o exemplo é um caso desse. É a palavra chutzpah. Chutzpah. O que é chutzpah? Chutzpah é uma palavra que vem do hebraico antigo. Ela é encontrada na Mishnah, que foi composta mais ou menos ali no final do primeiro século, início do segundo século depois de Cristo, na Mishnah. Só que ela foi mais apropriada e popularizada pelo Yiddish, que é um dialeto que os judeus da Europa falavam muito, e os judeus que foram para os Estados Unidos também falam muito Yiddish. Alguns religiosos até preferem conversar em casa em Yiddish a conversar em hebraico, que para eles é uma língua sagrada, tem que ter toda uma cerimônia para falar o hebraico. Então eles preferem falar em Yiddish. E o Yiddish tem muitas palavras que vêm do hebraico. E uma delas é a palavra chutzpah. Ela, até hoje, ela é muito falada por judeus. Se você falar em Israel chutzpah, todo mundo vai entender. Tem até uma versão árabe de uma palavra aproximada de chutzpah. Chutzpah é ou chutzpah, se você quiser, numa tradução mais oxítona, é um sentimento de audácia. É quando uma pessoa quer uma coisa com força, ele quer e ele não desiste de querer aquilo. Ele quer, mas quer com força mesmo. E você pode interpretar o chutzpah em dois sentidos. Você pode interpretar num sentido positivo ou num sentido negativo. Só para você ter uma noção de quão forte é o sentido dessa palavra chutzpah para os judeus, eles costumam explicar, quando alguém pergunta para eles, mas o que é chutzpah? Sabe como é que eles explicam? Eles explicam contando uma parábola rabínica, que chutzpah é aquela ação que teve um jovem que matou seus próprios pais e depois pediu clemência porque ele era órfão. Percebeu? Ele matou os pais, depois pediu clemência porque era órfão. Então é aquela audácia, aquela vontade de querer alguma coisa que você não vai abrir mão daquilo de jeito nenhum. Como eu disse, há uma forma positiva e uma forma negativa de enxergar a chutzpah, de enxergar essa audácia. Uma forma negativa é esta, que a pessoa às vezes ela é inconveniente, ela ultrapassa os limites do bom senso, da ética, da tolerância. Ela é realmente chata. Existe esse caso. Mas existe um outro lado da chutzpah que é muito apreciado pelas pessoas do Oriente Médio, especialmente os judeus. É aquela pessoa que ele bate o pé e ele não sai de jeito nenhum. E você nota que, mesmo que nós não tenhamos uma tradução perfeita para chutzpah,
e mesmo que eu não encontre a palavra chutzpah na Bíblia, eu acho que pelo menos o conceito de chutzpah já estava nos tempos bíblicos. Tanto é que a Mishnah, que foi escrita, como eu falei, ali no final do primeiro século, início do segundo, já usava a palavra chutzpah. E ela realmente ela traz uma caracterização muito apropriada daquele povo, ou seja, eles são teimosos quando eles têm um objetivo, quando eles têm um dever, quando eles têm uma missão, quando eles têm uma ideia na cabeça. E a Bíblia está repleta de vários episódios de chutzpah que foram até apreciados por Deus. Por exemplo, quando Jacó lutou com o anjo, e o anjo ficou olhando, solte-me, eu tenho que ir embora. E Jacó o agarrou e falou o seguinte: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Isso é chutzpah. Isso é chutzpah. É uma vontade tão grande de ser abençoado que Jacó falou: eu não solto você de jeito nenhum. E Deus não entendeu aquilo como blasfêmia. Isso que é o interessante. Deus não entendeu aquilo como sendo um sacrilégio. Deus honrou a fé operante de Jacó. Tanto é que mudou o nome dele. Você não vai mais se chamar Jacó, o enganador. Você vai se chamar agora Israel, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Moisés também é um outro exemplo que eu poderia dar de chutzpah. Quando Moisés fala com Deus no pico do Monte Sinai: Senhor, perdoa esse povo, Senhor. Não, Moisés, eu vou destruí-los e vou fazer outro povo através de você. Não, Senhor, perdoa esse povo, senão risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. O olhar ocidental pode interpretar aquilo como sendo uma blasfêmia, uma falta de reverência no modo como falar com Deus, mas não, era apenas uma demonstração de chutzpah, de audácia positiva. Não era blasfêmia. Se fosse, Deus fulminaria Moisés, como fulminou Nadab e Abiú, quando levaram fogo estranho no templo, como fulminou Uzá, porque foi encostar na arca no momento em que não deveria. Então aquilo foi uma audácia. Na verdade, a chutzpah, ela pode ser traduzida numa expressão que eu sempre repito nas minhas aulas para os meus alunos: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Isso é praticamente com tudo na vida. E quer ver outro exemplo de chutzpah que eu tenho na Bíblia? Jesus contou uma parábola que eu vejo claramente a chutzpah aqui. A parábola do juiz iníquo. Você já deve ter lido. Ela está em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Eu vou ler para você. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum motivo, não quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus quis fazer uma comparação aqui por semelhança e contraste. Jesus mostrou uma mulher que tinha chutzpah. Ela queria a causa dela resolvida e ela não se importou em ser até inconveniente. Ficava todos os dias na porta daquele juiz ali. Talvez as pessoas dissessem para ela assim: não adianta você procurar esse homem, ele não vai querer te ouvir, ele não vai querer te julgar, ele não teme a Deus nem aos homens. Mas ela queria e insistia. Ela tinha chutzpah. É uma típica mulher do Oriente Médio. Uma típica mulher do Oriente Médio. Eu quero, eu vou insistir. Então Jesus falou: olha, se até um juiz iníquo, desamorável, que não teme a Deus nem aos homens, acaba cedendo a uma atitude de chutzpah de uma mulher, por que Deus, que é amor e quer atender os seus filhos, não cederá a um pedido honesto que alguém eleva até o trono de Deus? Se o juiz atende e ele é iníquo, por que Deus não atenderia? Agora, no sentido inverso, também eu posso ler dessa parábola: se vocês demonstram chutzpah com um homem iníquo, por que vocês não demonstram chutzpah com Deus? Ou seja, parece que para algumas coisas na vida a gente demonstra uma perseverança, uma força de vontade, para as coisas de Deus às vezes não. Quantas vezes algumas pessoas querem, sei lá, emagrecer, passar no vestibular,
a ser aprovado na FUVEST, entrar para a Polícia Federal, ele estuda o concurso, ele acorda de madrugada, ele faz o exame das provas, ou conquistar uma namorada, ele faz de tudo, ele insiste. Mas quando é para as coisas de Deus, ele não demonstra a mesma perseverança, a mesma firmeza, a mesma audácia. Nós devemos demonstrar chutzpah, audácia, para com as coisas de Deus. Agora eu quero ler um outro texto para vocês aqui, que tem a ver com isso também, o livro de Êxodo, capítulo 22, versículos 22 a 24, explica por que nós podemos ter chutzpah com Deus. A Bíblia diz assim: a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se levantará e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. O que Deus está mostrando aqui? Olha, não brinquem com essas viúvas, com esses menosprezados, esses pobres, esses desvalidos, que com audácia, com chutzpah, estão clamando a mim, porque eu vou ouvi-los. E por amor a eles, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês que os maltratam. Por isso, Jesus fez a comparação daquele juiz iníquo. O pai que quer amar vocês, bem diferente do juiz iníquo, que não estava nem aí para a mulher, ele está disposto a atender vocês. Por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. E alguém pode falar, tá, Rodrigo, mas por que Deus não atende com a primeira oração? Por que eu tenho que orar muito? Bom, é simples. Em primeiro lugar, porque as coisas que você ganha de maneira muito fácil, você não dá valor. Em segundo lugar, porque Deus sabe como você precisa exercitar a sua fé. Em terceiro lugar, porque Deus também conhece qual o momento correto de dar aquilo que você está pedindo. Em outras palavras, não discuta com o especialista. Ele sabe mais do que você. Se Deus ainda não atendeu, confie. E continue orando com firmeza, demonstre o seu chutzpah. Eu posso ler mais um verso para você? Olha o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler aqui o livro de Hebreus, que alguns pensam que seria do apóstolo Paulo, outros negam isso, há uma certa discordância, uma certa discussão se Hebreus seria mesmo de Paulo ou não seria de Paulo. Então vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, versículo 9, não, perdão, Hebreus capítulo 10, versículo, acho que eu notei errado aqui, deixa-me ver aqui. Versículo 19, achei aqui. Estava certo o verso, eu que estava lendo o verso errado. Tendo, pois, irmãos, diz Paulo, ou o autor de Hebreus, a intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Algumas Bíblias trazem, tendo a intrepidez para entrar no santo. Eu acho que aqui o texto bíblico está colocando justamente o sentido religioso da palavra chutzpah. Tendo a audácia, a intrepidez de entrar nos santos dos santos. Sabe por quê? Porque Deus não muda. A Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo. Porém, paradoxalmente falando, o Deus que não muda, ele pode mudar a partir de uma chave, chamada oração. Ele estava disposto a destruir a cidade de Nínive, mas a súplica sincera dos ninivitas fez com que ele desistisse de fazer aquilo. Quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele conversou com Abraão e Abraão falou, Senhor, se houver pelo menos alguns justos ali, o Senhor não poupará a cidade por amor dos justos? Sim, Abraão, por amor dos justos eu pouparia a cidade. Pena que, com exceção de Ló, que acabou fugindo com suas filhas, não houve ninguém para clamar a Deus. E então? Quem quer dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Tudo que você quer na vida, você dá um jeito de conseguir. O que você não quer, você fica sempre empurrando para a semana que vem. Sabe, uma vez diz que um homem foi indagado sobre o desafio de algo que ele estava fazendo. Esta crônica diz que esse homem estava fazendo aquilo que todo mundo dizia que era impossível de ser feito. Mas ele não ligou. Tirou o paletó, colocou o chapéu num canto e começou a fazer aquilo que não dava para fazer. Passou 10 horas da manhã, meio-dia, os trabalhadores iam almoçar e falavam, desista, você nunca conseguirá, ninguém conseguiu. E ele simplesmente sorriu, cumprimentou e continuou a fazer aquilo que não dava para fazer.
E dizem que no final do dia, ele fez. Chutzpah, audácia. É isso que talvez nós precisamos. Agora, eu sei que esse meu discurso aqui, fora do contexto bíblico, ele corre o risco de ficar muito nas temáticas humanistas que eu estou ouvindo por aí, onde dizem que a força está dentro de você, tudo depende do pensamento positivo, da força de vontade, da maturidade emocional. Eu digo que, na verdade, não precisamos tanto de autoajuda, no sentido de self. Precisamos de autoajuda, a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem de Deus. Está difícil demonstrar audácia, chutzpah? Peça a Deus. Uma vez um menininho estava tentando empuxar um armário e fazendo toda a força, e rangendo os dentes. O pai chegou até a porta do quarto e falou: "O que você está tentando, meu filho?" Ele falou: "Estou tentando puxar esse armário aqui que o meu carrinho caiu lá no fundo." E o pai dele falou: "Força? Eu estou fazendo." O pai dele: "Mais força? Estou fazendo." E o pai falou: "Você tem certeza que está usando toda a força que você tem?" "Tô sim, pai." Não está não. Você ainda não me pediu para te ajudar. Aí o menino: "É verdade. O senhor me ajuda?" Aí o pai foi, os dois empurraram, ele tirou o brinquedo que estava lá atrás. Chutzpah. Você está usando toda a força que você tem para resolver esse problema? Você já pediu ao pai para lhe ajudar? Pense nisso. E ainda que seja como Jacó, que ele desloque a sua coxa, mas que você se agarre a ele e não o solte enquanto ele não lhe abençoar. Isso é chutzpah, isso é vontade de viver, isso é vontade de ser salvo. E tenha certeza, Deus não decepcionará você, porque Ele não é um juiz iníquo. Que Deus o abençoe, apenas uma rápida reflexão, e eu espero que você goste desse vídeo. De semana que vem estamos de volta com mais um encontro semanal aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Um abraço e até lá!